Olá pessoal do blog Como Vai Olhar. A gente está aqui com um cara que é referência aí pra gente, é vice-presidente de entidades voltadas a pessoas com deficiência física, e é o Tarcísio. Tarcísio, muito obrigado pela entrevista e me fala com a sua experiência, você atua lá em Porto Alegre, em quais instituições? Obrigado, Tarcísio. Eu que agradeço pela oportunidade, Renato. Porto Alegre e região, porque eu atuei bastante tempo e ainda atuo em Porto Alegre, mas a minha cidade é Canoas, que fica do lado. É próximo, só tem um rio que está quase seco que divide as duas cidades. A nossa área de atuação lá é pelo movimento das pessoas com deficiência física e as suas transversalidades. É, Se a gente for parar aqui para contar a história, então bem rapidinho, eu já fui secretário municipal da capital, Porto Alegre. Enquanto secretário, coordenamos lá a criação de um plano diretor de acessibilidade, que não é um plano de uma ação de governo, foi uma ação de município, que ainda eu deixei lá na época. Eu saí em 2011 e o plano é um plano setorial, como o plano diretor de saneamento, o plano de transporte. Então ele está elencado no rol da legislação de Porto Alegre. Em Canoas, a CADEF é um centro de reabilitação credenciado pelo Ministério da Saúde, que trabalha no atendimento à reabilitação das pessoas com deficiência e também na área de direitos, inserção no mercado de trabalho e outras defesas de direito que, que a história aí nos competiu trabalhar. E como é que está lá a questão da inclusão da pessoa com deficiência, a lei brasileira de inclusão, realmente ela está sendo efetivada lá? Como é que você pode passar aí para as pessoas o panorama de Porto Alegre? A lei brasileira de inclusão veio depois das necessidades das pessoas com deficiência. Quem redigiu, quem protagonizou esse trabalho para que chegasse a ser uma lei, enquanto ainda era proposto um estatuto pelo agora senador Paulo Paim, as pessoas já trabalhavam além da lei, já trabalhavam para que os seus direitos fossem contemplados. Então, quando a lei brasileira de inclusão vem a ser sancionada, trabalha-se então com novas perspectivas, mas principalmente com um refinamento legal do que é necessário para as pessoas com deficiência. Então, a sua implementação é anterior à sanção, porém, esse refinamento é muito útil porque muda algumas perspectivas, alguns conceitos, e quem sabe nos ajude a chegar, a ultrapassar o conceito e a questão da inclusão da pessoa com deficiência seja uma coisa simplesmente e grandiosamente cultural. Aham. Realmente falar de lei é uma questão muito extensa, é importante a gente saber e estar atento às leis, né? E assim, o que é que você pode dizer em relação à militância? Você que já está há tempos aí militando, já está há tempos é, com essa experiência sobre como lidar com a inclusão, já uma cidade como Porto Alegre, lá tem muitas pessoas com deficiência, e como é tá passando isso para as novas gerações, né? Bom, no estado nós temos cerca de 1.200.000 pessoas com deficiência lá, e em Porto Alegre, região ali, Porto Alegre soma algo em torno de 400.000 pessoas com deficiência, segundo o censo do IBGE de 2010, né? E Canoas está ali pelo 72.000 pessoas com deficiência. O movimento lá, ele é já de muito tempo, e o segmento também muito articulado. Nós temos no estado a Fundação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, que ela já está ultrapassando os seus 40 anos, se eu não me engano está com 43, 45. Então, desde muito tempo, o Estado e o segmento e o movimento se preocupam com as coisas das pessoas com deficiência. Agora, a militância, ela tem que ser comparada a uma cachaça. Se você se diz militante, vai ser a vida toda. Se você é militante de ocasião, então isso não é militância. Nós temos lá, como em todo qualquer lugar no Brasil, militantes de ocasião, mas a velha guarda ou os novos que estão chegando e entendendo que a militância não é de ocasião e sim é uma coisa perene, faz com que essas coisas funcionem melhor. Mas como em todo lugar, às vezes isso fica escasso, outras vezes melhora, enfim. Aham. Tá ok, Tarcísio. A gente agradece e fica aqui
com mais um vídeo informativo sobre Porto Alegre, né? Como andam as políticas públicas, a inclusão. É importante que a gente participe, que você participe, para que haja realmente uma mudança com um novo olhar. Então, a gente espera você no próximo vídeo. Gostou? Compartilha. Se tiver alguma sugestão também manda pra gente, tá ok? Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um abraço, pessoal. Bom Brasil para nós. Tchau.